Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Eu sou o Samuel e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho como implementar uma governança de IA que permita continuar inovando, mas sem comprometer a segurança e a estratégia do negócio também. Para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai trazer um contexto real de implementação desse tipo de governança na Veolia, uma multinacional francesa especializada em gestão de recursos hídricos e que tem uma meta bem ousada aí envolvendo IA, que é atingir um ganho financeiro de 1 bilhão de euros entre 2024 e 2027. Para conversar comigo sobre esse assunto, a nossa convidada é a Adriana Moreira, que é CIO da Veolia. Tudo bem, Adriana? Olá, tudo bem? Obrigada aí pela oportunidade, Samuel. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. A gente também fica feliz de te receber aqui. Uhum. E aí, para começar a conversa, Adriana, eu queria que você explicasse para mim o negócio da Veolia, porque assim, gestão de recursos hídricos é bem amplo. Então, assim, se você puder falar um pouquinho mais de como que funciona isso? Legal, vou falar um pouquinho da Veolia e vou falar um pouquinho, assim, a Veolia, na verdade, não é só apenas gestão de recursos hídricos, Sim. né? Então, a Veolia, como você bem comentou no início, é uma empresa francesa, né? A gente já está há bastante tempo no mercado, a gente tem aí mais de 170 anos. Bastante tempo. Nossos negócios, a gente está em aproximadamente uns 50 países, em todos os continentes. Nossa grande visão aqui é a transformação ecológica. E a gente trabalha nos 3 segmentos: água, energia e resíduos. Então, a Veolia não só trabalha com recursos hídricos, mas Sim. também com água, com resíduos e energia. E o que a gente tem aí quando a gente fala de transformação ecológica? A gente tem aí como grande, faz parte da nossa estratégia, né, a descarbonização, a despoluição e também a regeneração de recursos. Então, só vou contextualizar um pouquinho, porque como é meio complexo, E né, é diferente, esse segmento, e é diferente, né? Então, como eu expliquei, a gente é uma empresa do setor ambiental. Então, aqui no Brasil, a gente tem 2 unidades de negócio bastante grandes, né? Então, é a Veolia Ambiental, que é onde eu estou, Sim. e a Veolia, que a gente chama Veolia Water Technologies, né? Que é uma outra unidade de negócio que eles são focados em água mesmo, no serviço de águas. E a Veolia Ambiental, a gente está bastante, o nosso grande potencial, a nossa grande fortaleza é a gestão de resíduos, mas a gente também está no segmento de água e de energia. E o que a gente faz na gestão de resíduos? Então, a gente faz tanto a coleta de resíduos, então a gente tem contratos com os municípios, né? Então, a gente faz coleta de resíduos sólidos, né? Resíduos Qualquer urbanos, tipo de resíduo. qualquer tipo de resíduos urbanos. Então, a gente faz a coleta, o tratamento desse resíduo e a destinação desse resíduo. Então, a gente também faz gestão de aterros sanitários. E também, quando a gente fala de segmento, a gente tem o nosso segmento de resíduos, a gente atende tanto o cliente municipal, como eu falei para você, então Sim. A gente tem aí os contratos com os municípios, com as prefeituras, como a gente também atende o cliente privado. Claro. E o que né, a gente está dentro das indústrias, então a gente faz todo o processo que a gente chama de Total Waste Management. Então, a gente faz toda a gestão da coleta do resíduo dentro da indústria e depois que a gente coleta esse resíduo, a gente faz o tratamento desse resíduo e a valorização desse resíduo, porque esse resíduo ele pode ser transformado através de reciclagem numa matéria-prima para entrar de novo no ciclo produtivo. Mas vocês fazem a reciclagem ou vocês preparam o material para a reciclagem? Exatamente, a gente prepara. Então, a gente tem os parceiros, então a gente coleta o resíduo dentro da indústria, a gente prepara isso, né? A gente trata esse resíduo e a gente vende para os parceiros que fazem a reciclagem para voltar novamente para o ciclo produtivo. Então, quando a gente fala que a nossa estratégia está focada em descarbonização, despoluição e regeneração de recursos, a regeneração de recursos é isso, é você transformar o recurso. A despoluição é porque a gente também trabalha com resíduos que são resíduos perigosos, resíduos de saúde, por exemplo. Então, a gente está coletando esses resíduos de saúde, fazendo o tratamento desse resíduo para que ele não traga um mal aí para o nosso ambiente, né? Então, a gente faz tratamento desses resíduos
que são os resíduos de saúde. Entendi. E a descarbonização, porque dentro dos aterros sanitários, né, a gente tem aí como meta não incentivar a pegada de carbono, né? Sim. Então, a gente precisa transformar o resíduo em uma energia limpa. Então, dentro dos aterros sanitários, alguns aqui no Brasil, a gente transforma isso em biogás, que vai ser o que vai fornecer energia para as residências, né? Então, é isso que a gente faz dentro do setor de resíduos. A gente está centralizado muito aqui no estado de São Paulo e em Santa Catarina, e agora a gente está alavancando também no Nordeste, então a gente tem algumas operações em Alagoas. Nos últimos 2 meses a gente fez uma aquisição bastante grande. A gente cresce de forma inorgânica, então a gente é bastante forte em aquisições. Então eu estou há 3 anos na Veolia, desde quando eu entrei a gente já comprou 7 empresas, então isso também é um desafio enorme para a área de tecnologia, porque tem que incorporar tudo isso, né? Então, não sei se deu para entender um pouquinho o nosso negócio. Deu super. E eu acho que depois, né, em um outro episódio, a gente pode até falar sobre essa parte de aquisições, porque a gente já teve um episódio sobre isso e a gente sabe a complexidade que é. Então acho um tema super legal também. Mas aí entrando no nosso tema de hoje, Adriana, que é a tal da governança de IA, que é um bicho de 7 cabeças, porque IA é um contexto muito novo. Eu queria só que você explicasse do primeiro projeto de IA que vocês tiveram, que foi o contexto de trabalhar com texto, melhorar a estruturação da informação do texto, que aí foi daí que vocês foram impulsionados para poder pensar nessa governança. Mas eu queria só que você falasse um pouquinho de como que foi esse primeiro projeto de vocês com IA. Eu vou dar alguns passos para trás, né, para contar um pouquinho a jornada da Veolia, né? A Veolia não é como, por exemplo, uma empresa do segmento do varejo, Sim. ou de saúde, ou bancos, né? Que são segmentos que alavancaram há muito mais tempo na transformação digital, né? Então, a gente é uma indústria bastante tradicional. Então, a gente começou um processo de crescimento, de transformação digital há alguns anos atrás, em 2017, que começou um processo dentro das diretrizes do nosso corporativo da França, onde a gente definiu ali algumas diretrizes para a gente fazer essa transformação digital. Então, ali iniciou-se, a gente mudou de tecnologia, então a gente trabalhava com uma plataforma, né? Então a gente era muito focado em Microsoft, a gente mudou para Google, então a gente fez toda a transformação para Google para facilitar a mobilidade, né? Então a gente fala que facilitou muito as nossas interações com os demais países, porque, como eu falei, a gente é multinacional, a gente tem muitos países, muitas operações, então a gente faz muita conexão para a gente aproveitar tecnologia que já foram desenvolvidas em outros locais. Então, a gente fez esse processo de mudança de plataforma tecnológica e, em seguida a isso, a gente fez um Move to Cloud. Então, uma das diretrizes era também a gente entrar na cloud aí quase 100%. Então, hoje aqui no Brasil, na Veolia Ambiental, a gente está 90% na cloud. Então, isso começou um processo de organização e de preparar a nossa fundação, né? Que é bem importante. Que é bem importante. E começamos a definir a digitalização aí das nossas operações. Então, definir a digitalização, por exemplo, aqui no Brasil, dos aterros sanitários. Como a gente faz muita aquisição, a gente tem diversidade de tecnologias. Então, a gente definiu uma plataforma única para sempre a gente usar aquela mesma plataforma. Então, a gente foi preparando a nossa fundação. E, a partir disso, a gente começou, quando teve o boom aí da IA generativa, que foi em 2022, né? A Veolia ficou bastante preocupada como que a gente vai responder a essa grande inovação, né? Então, ali iniciou-se um estudo de a gente construir algo interno para a gente garantir a segurança dos nossos dados. Então, a gente desenvolveu internamente, corporativo, né? Isso é um tema, uma diretriz corporativa, onde a gente desenvolveu uma IA generativa da Veolia, que a gente chama de Veolia Security GPT, onde, claro, usa os LLMs de mercado, né? Então, a gente usa dados públicos, mas a gente mantém dentro do nosso ambiente tudo que é ali a interação dos nossos colaboradores, né? Então, a diretriz naquele momento foi: vamos desenvolver essa solução para que os nossos colaboradores não usem as outras soluções
públicas generativas. Mas isso falando da IA generativa. Sim. Porque antes disso, dentro dessa transformação digital, a gente já tinha a IA olhando machine learning, né? Então, por exemplo, predição de manutenção de equipamentos, a gente tinha, por exemplo, a parte de IA na predição de fraudes no setor de água, né? Onde a gente está avaliando ali, por exemplo, se tem alguma divergência na coleta das informações de água, se tem, por exemplo, fuga de água, né? Então, no setor de saneamento, então a gente tem uma IA ali para avaliar, olha, aqui está parecendo que esse dado não está ok, então provavelmente tem um problema de fraude ali. Então, a gente tem uma IA para fazer essa predição de um fraude, né? Uhum. E que mais que a gente tem trabalhado? Então, isso já existia, mas aí iniciou-se um processo de implementação da IA generativa, que foi construir esse framework, né, essa solução de inteligência artificial generativa, que é o nosso próprio modelo, que a gente chama de Veolia Security GPT. Só para fazer uma pergunta básica aqui. O Veolia Security GPT é como se fosse tipo um chat GPT interno de vocês. Exatamente, tá, é isso. Beleza. É um chat GPT interno nosso e usa os LLMs de mercado. Tem muita empresa fazendo isso justamente para garantir essa segurança dos dados, né? Porque senão os colaboradores vão ficar usando o GPT, jogando os documentos da empresa dentro do GPT, e isso de alguma forma fica público, né? E aí, de fato, a gente tem um problema de segurança aí. E aí, a partir desse projeto do Veolia Security GPT, vocês entenderam essa necessidade de buscar uma governança para garantir mais segurança nesse processo, certo? Exatamente isso. Então, a partir desse momento, então, a jornada foi, primeiro, preparar toda a fundação. Claro que a gente não imaginava que ia chegar o GPT e a IA generativa, mas isso tudo a jornada foi sendo construída em termos de fundação. E aí a gente desenvolveu esse GPT interno, né? E aí começou essa discussão, como que agora a gente vai governar tudo isso, né? Então, iniciou-se um processo de criar um framework para orientar, né, e para as pessoas serem treinadas da melhor forma de usar o nosso Security GPT. Porque o Security GPT, ele também foi evoluindo, né? Sim. Então, primeiro, antes era só o conversacional, aí depois, aí era análise de arquivo, aí depois era tradução, aí depois era também, por exemplo, não só usar os dados públicos, mas também usar os dados internos, que era fazer um knowledge base de conhecimento ali. Então, ele foi evoluindo e está evoluindo. Então, foi criado um framework. E o que é esse framework, né? A gente definiu. Primeiro ponto do framework é o treinamento. Então, a conscientização das pessoas, né? Então, começou-se todo um processo de treinamento dos nossos colaboradores. A gente está falando de 220 mil funcionários. Pouca gente. Pouca gente, imagina. Então, iniciou-se esse processo. Isso começou em 2023, né? E a gente ainda... Isso é só para o Brasil? Não, isso é corporativo, Uhum. é global. Né? Então, aí, inclusive, essas diretrizes vieram da França e todos os países estão implementando, mas dentro das diretrizes. Um ponto legal é que a Veolia é uma multinacional, então a gente pode fazer os nossos treinamentos baseados nessa diretriz que é dado pelo corporativo, mas de acordo com o nosso público, do nosso serviço. Então, a gente tem alguma flexibilidade. O como a gente pode fazer, mas o que a gente segue a diretriz da França. Até porque cada unidade de negócio tem as suas particularidades ali do time, né? O que o time precisa. Exatamente. Então, aí começou-se um processo de conscientização, de letramento mesmo da inteligência artificial, e esse processo ainda não terminou, ainda estamos em processo disso. Então, definiu-se uns champions, né, que a gente chama aí, que são os influenciadores de cada país, né, para fazer esse treinamento na França e trazer para dentro de cada país, né, e fazer essa distribuição do conhecimento, né. E além disso, então, isso primeiro foi o letramento, e ainda continuamos fazendo, porque dentro do processo, a gente
foi incorporando outras funcionalidades. Então, por exemplo, como eu falei, a gente usa a plataforma Google, então a gente implementou também o Gemini. Sim. Então, a gente, além do Security GPT, a gente também tem o Gemini. E aí, o que a gente está fazendo? Em que momento a gente explica, dá subsídios para os nossos colaboradores, de em que momento eu uso isso, de que momento eu uso aquilo, o que pode me trazer mais produtividade. Então, isso é o letramento. Mas as diretrizes e princípios dessa governança primeiro, a gente definiu em 3 grandes pilares a implementação das IAs, não só da IA generativa, mas também da IA mais tradicional. Que primeiro, a IA ela tem que atender, a gente chama, né, dos nossos colaboradores aumentados, os nossos clientes aumentados, que é a terminologia aqui de mercado, e a nossa operação aumentada. Então, assim, todos os projetos, todos os casos de uso, eles têm que olhar ou o colaborador, ou o cliente, ou melhorar a nossa eficiência operacional nas operações. Então, são esses 3 grandes pilares. Então, isso já é uma diretriz nas priorizações e nas definições dos projetos. Então, esse é um dos princípios. Além disso, a gente precisa ter um cuidado com o planeta, porque a gente é uma empresa ecológica, exatamente, que foca aí, que a gente tem aí, o nosso grande objetivo é a transformação ecológica, a gente tem os nossos objetivos estratégicos em relação aos ODS, então assim, a gente tem o objetivo da descarbonização e a gente sabe que a tecnologia, né, a gente tem que fazer um melhor uso da tecnologia, porque senão a gente está incentivando aí a pegada de carbono no nosso ambiente. Então, o uso da tecnologia, ele também tem que ser esse olhar. O desenvolvimento das IAs não é, por exemplo, só fazer por fazer. Então, tá olhando os nossos 3 pilares, tem um viés de cuidado com o nosso planeta, e o terceiro é em termos de negócio. Gera um benefício, né? Então, a gente fala assim, realmente, isso aqui, o custo-benefício realmente vai entregar um valor efetivo para a nossa empresa? Ah, sim, vai entregar. Então, se está dentro desses 3 pilares, desses 3 princípios, a gente vai seguir com uma priorização. Uhum. E, além disso, tem as regras de ouro, né? Tem que ter a segurança, né? Eu acho que esse é o principal foco, e o compliance do que isso aqui está desenvolvido. Então, esses são os principais drivers, né, os direcionadores do nosso framework. E a gente tem também na Veolia, como eu falei, devido ao tamanho da Veolia, a gente está em vários países. Como que a gente garante que um país não está desenvolvendo a mesma coisa que eu? E eu estou aqui gastando meu dinheiro, gastando meu recurso, e um outro país do lado, ou até a minha outra unidade de negócio aqui do meu lado está fazendo a mesma coisa. Então, esse é um ponto muito importante. Então, a gente começou a definir no início dessa governança um levantamento de todos os casos de uso. E por isso que isso veio algo de cima para baixo. Então, criou-se os champions por países, criou um comitê executivo na França, onde tem o CIO corporativo, onde tem a área de negócio, que são diretores executivos de áreas de negócio importantes, que são áreas técnicas e áreas também operacionais. E, então, todas as priorizações é baseado nessas discussões, né? Então, assim, isso é bastante importante porque a gente consegue, através dessa análise, desse backlog, né, de ideias que foram surgindo em todas as operações, em todas as unidades de negócio, a gente pode avaliar realmente aquelas que traziam maior benefício para a empresa e fazer essas priorizações. Então, mas aí eu acho que as pessoas podem pensar, poxa, mas é uma empresa super grande, como que vai fazer isso, né? Parece algo meio... difícil, né? Mas o importante é que a gente foi segmentando bastante. Então, como eu falei, tem um comitê corporativo e a Veolia, como ela é muito grande, são vários países, a gente é dividido em zonas, né? A gente chama de zonas. Então, por exemplo, o Brasil, ele está na zona Latam. Então, a gente tem tipo uma hold na Latam que
todos os países que estão na estrutura da Latam, Brasil, Chile, Equador e outros, estão respondendo também para essa estrutura Latam. Então, todas as priorizações dos casos de uso, primeiro vem nessa estrutura, né? E aí, isso depois vai subindo através da governança. Então, a governança foi muito importante, porque imagina uma empresa desse tamanho, todo mundo desenvolvendo, todo mundo criando, porque agora... Ia ter um monte de coisa repetida. Exato. Então, essa governança, ela trouxe para a gente um pouco mais de cuidado e garantindo segurança, garantindo confiabilidade, né? E produtividade e também proatividade no que a gente está fazendo, Sim, né? Eu acho que isso é bem importante. É importante. Então, assim, essa governança, no fim das contas, ela tem os princípios fundamentais que definem uma priorização de como que as ideias chegam. Exato. Ela tem as regras de ouro, que é como elas vão ser implementadas, que elas precisam seguir algumas diretrizes de implementação para garantir a segurança, garantir dados, garantir estratégia. Uhum. E você também tem uma camada de pessoas, de estruturas e de ritos que definem o que vai ser desenvolvido e que faz meio que esses combinados, tipo assim, na unidade de negócio tal, está sendo desenvolvido alguma coisa, eu posso pegar o que eles desenvolveram lá e reutilizar aqui, e eu, enquanto isso, eu estou desenvolvendo outra coisa que eles vão reutilizar lá. Exatamente isso. E é legal que agora, nesse momento, a gente está falando um pouquinho dos agentes, né? Sim, bastante. E aí surgiu assim, poxa, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente, dentro da Latam, a gente fez exatamente isso. Por exemplo, o Brasil vai olhar casos de uso, necessidades para a área de jurídica, para a área compliance e para o RH. O Equador vai olhar para a área técnica. A Colômbia vai olhar para a área financeira. E aí nós vamos juntos, porque, por exemplo, Sim. O que eu vou fazer, eu não vou fazer só para o Brasil. Então, eu vou ter que estar junto com o meu champion dos outros países, falar, olha, eu estou desenvolvendo para o meu jurídico esse agente aqui, qual a necessidade dos países também dentro desse segmento. E aí a gente compartilha e vamos construindo algo que seja comum para todos. É fácil? Não é fácil. Porque isso traz um pouco de morosidade, sim. Né? Isso traz um pouco de morosidade. A gente está testando, agora esse modelo dos agentes, a gente vai começar a testar para ver se vai funcionar bem, entendeu? Para a gente compartilhar e garantir aí o reaproveitamento. Mas, assim, eu não sei, não acho que isso é uma tarefa fácil, né? E a gente está vendo se isso vai funcionar bem, porque também a gente tem diversidade de necessidades. Sim. Então, por exemplo, em termos de maturidade também de negócio, cada país pode ter uma maturidade em determinados processos, outro pode ter menos. Tem país que está melhor em termos de negócios, então está alavancando mais rápido no negócio, no mercado, então precisa de mais agilidade. Tem países que está um pouco mais lento. Então, tem toda essa seara que a gente precisa estar discutindo. Por isso que é importante ter um ponto que eu não falei muito, é o apoio da alta gestão. E isso foi feito desde o início, desde quando a gente lançou o nosso Security GPT, a nossa CEO, França, ela fala de IA nas redes, né? No LinkedIn. Hoje em dia tem que ser assim. Exatamente. Né? Então, todo mundo fala. Então, por exemplo, em todos os seminários, nas reuniões estratégicas, tem o tema da inteligência artificial. Ela falando da inteligência artificial, os CEOs das unidades de negócio falando da inteligência artificial, e não só da inteligência artificial, falando da segurança necessária por trás da inteligência artificial, entendeu? Então, isso é uma das coisas que a Veolia foi muito forte e assim, dá orgulho, né? Porque a gente, às vezes, é uma luta, né? Time de tecnologia, explicar por que você não pode fazer isso, né? Então, os nossos colaboradores têm esse olhar e esse cuidado. Então, isso é uma das coisas que a gente fez e tem funcionado bastante, trazido bastante resultado interessante até nesse letramento, né? E assim, a gente tem conversado assim, nos nossos treinamentos, academia de liderança.
tem o tema de inteligência artificial, tem o tema de inovação, entendeu? Então, assim, estamos incorporando isso porque isso é o letramento que vai trazer... E assim, não é só o letramento de usar a tecnologia, mas é entender a tecnologia e o que tem por trás dos riscos da tecnologia também. Então, a gente está falando aqui não só riscos de segurança, como o risco do nosso planeta também. Vamos usar com responsabilidade? Realmente a gente precisa usar isso daqui? É porque existe uma discussão muito grande nisso, da IA junto com essa parte de sustentabilidade. Exatamente. Né? Então, isso é um ponto importante. Então, essa é a governança que a gente desenhou, que a gente está trabalhando. Cada vez ela vai incorporando, a gente vai melhorando. Então, assim, a gente faz treinamento, agora tem que fazer novamente. Então, a gente criou uma parceria muito forte com o time de recursos humanos, né? Então, fizemos aí uma trilha de treinamentos e reforçando para todos fazerem e todo mundo falando a mesma língua. E um outro ponto importante, que é paralelo a isso, é a parte de dados, né? Porque, assim, não adianta de querer fazer a inteligência artificial sem a jornada de dados. Então, também a Veolia, como eu falei lá desde o início, né? A gente começou todo com a parte de digitalização, fomos para a nuvem, mudamos plataforma tecnológica e agora, com as digitalizações já num nível de maturidade maior, a gente precisa olhar os nossos dados. E a Veolia começou muito há 2 anos atrás, né? O processo de estruturação dos dados. Né, para a gente poder também potencializar a inteligência artificial. É isso que eu ia falar, porque assim, hoje a IA nativa, ela precisa estar conectada nos dados para que ela consiga evoluir de alguma forma, né? Exato, e não só a IA nativa, né? Qualquer outra IA precisa dos dados. Sim. Então, paralelo, ou junto, ou conectado com a inteligência artificial, a gente está em um processo bastante forte de governança de dados, né? Então, a gente, tanto com corporativo, com diretrizes, de criar, por exemplo, segmentar os dados por área de negócio. Então, a gente está bastante agora trabalhando de montar as nossas estruturas de dados, os nossos data lakes, consolidando os dados para que a gente possa potencializar mais a inteligência artificial. Claro que a gente está numa jornada, né? Isso está evoluindo então... Isso é tudo muito novo, né? Então, assim, é uma jornada... Ela começou há pouco tempo e provavelmente ela é longa. Exatamente, é exatamente isso. E nesse processo todo que você explicou, é uma estrutura complexa, bem complexa. Assim, ela é fácil, não é difícil de entender, não, mas ela é complexa de se estruturar e de fazer funcionar, imagino eu. Tem alguma lição aprendida forte? Tipo assim, algo que vocês tentaram fazer e que não deu certo, aí vocês tiveram que adaptar? Assim, tem algumas. Uma, por exemplo, da parte de letramento, né, dos treinamentos. E isso eu estava até liderando essa parte, né, porque no início foram definidos os CIOs como os champions, e um aprendizado foi, por exemplo, porque como a gente tem muitas operações em várias localizações, então hoje aqui no Brasil a gente tem 80 operações espalhadas no Brasil, então a gente faz muita coisa remoto, né? E aí os treinamentos que foram dados, a gente fez bastante treinamento remoto. E a gente viu pouco engajamento e pouca evolução mesmo no aprendizado. Então, isso foi uma das coisas que a gente está querendo mudar agora, fazer mais presencial, a gente criar processos que sejam mais face-to-face, né? Porque para fazer alguns exercícios práticos, as pessoas trocarem entre si, porque aí é aquela coisa generativa, por exemplo... É uma brincadeira ali, Sim. Você vai testando as coisas, você fala assim... Tem que aprender a conversar com ela. Então, o que eu fiz ali, eu posso, junto com você, falar assim, tenta isso, Samuel, tenta. Então, isso, a interação remota, cada um no lugar, eu acho que dificulta. Então, isso é um ponto que a gente quer melhorar, né? E a gente quer fazer agora para o próximo ciclo. E também a gente fazer muitas práticas voltadas para alguns casos de uso por negócio. Então, juntar um time comercial e para eles terem ideias ali do que eles podem fazer com a IA, entendeu? Então, assim, porque às vezes o time multidisciplinar dentro do treinamento ali é legal, mas para aprender, mas
a gente quer potencializar colocando um time, por exemplo, comercial todo junto. Como que eu analiso um contrato? Como eu analiso uma proposta? Como eu faço isso daqui? E um vai incorporando mais coisas, então, olhando por unidade, por processo, né? Então, isso a gente também está tentando melhorar. E eu acho que uma das coisas que a gente está aprendendo aqui é ser um pouquinho mais ágil na definição dos comos, entendeu? Então, por exemplo, isso dos agentes, a gente demorou um pouco para desenhar como que a gente vai fazer. Cada país faz isso. Então, a gente demorou um pouco para pensar no modelo. Então, acho que a gente precisa... Você perde o timing, às vezes, você demora demais. E aí, o nosso usuário, já vão começando a mexer, e aí você não consegue segurar. Então, eu acho que a agilidade é uma das coisas que a gente precisa melhorar e que a gente tem visto que talvez a gente precise... vamos por esse caminho, se não der certo, a gente muda mais rápido. Então, isso é uma das coisas que a gente também está aprendendo. É engraçado essa questão do remoto que você disse, porque lá na DTI a gente tem percebido a mesma coisa, assim. A gente, né, tá todo mundo aí meio nesse formato remoto ainda, a gente tem tentado aí algumas coisas mais híbridas, mas a gente vê que hoje o conhecimento, ele se propaga muito mais fácil, as pessoas estão mais engajadas se elas estão ali uma do lado da outra. Acho que principalmente quando a gente fala desse processo de desenvolvimento de software, né, um pouco aqui do que a gente está falando, a pessoa está ali uma do lado da outra, elas conseguem trocar o conhecimento e pedir ajuda e colaborar de uma forma muito mais eficiente, que no fim das contas a gente está falando muito de eficiência e de eficácia, do que num modelo remoto, assim. No modelo remoto, às vezes, a pessoa demora muito tempo para pedir ajuda, ou demora muito tempo para poder, eu fiz isso daqui, vou compartilhar com outra pessoa. Você tá todo mundo ali junto, e isso facilita demais o conhecimento se propagar de alguma forma. Exato. Isso a gente também tá querendo mudar agora. A gente quer, assim, também potencializar as lideranças, a média liderança, né? Porque, assim, a gente focou muito na alta liderança, todos falam a mesma língua. E aí a gente quer fortalecer bastante a média liderança também, para eles também poderem, né, fomentar, né? fomentar. Então, a gente está focando muito na eficiência operacional, de melhorar as atividades do dia a dia dos nossos colaboradores, as pessoas serem mais ágeis ali, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. E só mais um ponto que eu fiquei curioso, é o papel do champion. Ele, pelo que eu entendi, ele tem um papel muito forte de orquestrar toda essa governança, assim, de alguma forma, né? Então, ele, de fato, é um papel bem crucial nesse processo de vocês, né? Exatamente. O champion, como você falou, né? Ele é o orquestrador disso. Então, assim, no início, a gente colocou o champion para fazer os treinamentos. Então, fez os treinamentos corporativos e depois ele era o multiplicador na unidade de negócio. E agora, com todo esse modelo que a gente criou, o champion também está ali como um influenciador de entender, de buscar as ideias do negócio, né, consolidar aí numa estrutura de ideias, levar isso para um segmento de Latam e explicar o que é aquilo, né? Explicar e influenciar, olha, isso realmente vai gerar um valor para o nosso negócio. Então, ele também está ali na priorização e na defesa daquela necessidade, daquela ideia. Então, a gente aqui, não só no Brasil, mas nas outras unidades de negócio, a gente está treinando mais champions, porque como a gente está espalhado, talvez deixar um champion em cada localidade, além de influenciar o uso, influenciar o melhor uso, os champions têm o papel de coletar as necessidades e também, essa necessidade está dentro dos nossos princípios, está dentro das regras de ouro, está... Qual o benefício que vai usar? E a gente defender isso juntos com o METs. Ele acaba trafegando na estrutura, né? Exatamente. Tanto com o top quanto com o down. Exatamente. E a gente está agora, a gente fez aí até uma seleção de novos champions, eles estão fazendo os treinamentos. É um papel interessante. É interessante. Desafiador. E também tem uma responsabilidade grande, né? Gigante. Porque senão é isso que vai alavancar o nosso uso. Então, por exemplo, se o champion ele for não for uma pessoa influenciadora, uma pessoa que quer entender realmente a necessidade, a gente vai ficando para trás. No fim das contas, o champion meio que faz a roda girar. E continua girando. Exatamente. E que faz a roda girar, exatamente.
E aí, eu fiquei curioso também, vocês têm um plano financeiro bem ousado de utilização da IA e dos benefícios que vocês vão atingir com a IA. Aí você trouxe os princípios, os 3 princípios, né? Que é pessoas, colaboradores, pessoas, o cliente na ponta e a eficiência. Operacional. Eficiência operacional, isso daí. Hoje, eles estão conectados de alguma forma com essa meta financeira, né? Então, é uma forma de vocês entenderem usarem os 3 princípios para chegar nessa meta financeira que vocês têm. Então, Exatamente. É meio que isso, né? Então, a priorização, como você disse, ela está linkada com esses 3, que de alguma forma eles estão linkados com o nosso objetivo. A meta financeira. Exatamente. Então, é exatamente isso, porque a gente tem essa meta, né? Que é uma meta que a tecnologia colocou, que a IA vai entregar isso, né? Vocês colocaram como essa meta aí. E a gente que colocou, né? O corporativo. Sim, que não é uma meta Brasil, uma meta Não, corporativa, tá né? todo mundo, tipo, vamos lá com a meta. Concordando, né? E sim, tem várias ações para a gente chegar nisso, né? Todos os países estão fazendo, mas com esse objetivo, com esse olhar de a gente atingir a meta em 2027, porque a Veolia tem... a gente faz sempre um nosso planejamento estratégico de 4 em 4 anos, né? Então, a gente chama aqui, né, nesse nosso planejamento, a gente chama de Green Up, que é 24, 27. Então, a meta da TI com a inteligência artificial é essa. E isso é falado em todos os comitês diretivos. Então, por isso que está todo mundo falando sobre IA. Todos os CEOs aí estão levando o tema. Exatamente, porque temos essa meta. E aí, as nossas iniciativas, a gente tem que, claro, definir as nossas iniciativas baseado nesse grande objetivo que a gente tem para 27, né? Então, é isso mesmo. Essa parte eu acho bem desafiadora. E aí, dentro desse contexto, tem algum case que vocês utilizaram o framework, utilizaram todo esse processo que você acha interessante, que você poderia trazer, assim, de utilização da IA? Seja em qualquer um dos pilares. Bem, assim, o que a gente está fazendo um projeto bastante forte agora de IA para os aterros sanitários, né? Onde a gente tem, por exemplo, porque a gente fez toda a digitalização e agora a gente está fazendo algumas utilizações da IA para, por exemplo, identificação porque a gente recebe os nossos caminhões. E antes a gente tinha uns tags dentro dos caminhões para a gente fazer leitura de qual cliente era. Então, a gente tinha sensor, tudo. Então, agora a gente está incorporando, a gente está fazendo um caso de uso, onde a gente tem aí a leitura das placas de caminhão, né? Então, a gente, ao invés de ficar usando sensor, isso a gente está fazendo essa parte de leitura através de câmeras. A gente tem um outro projeto bastante importante aqui, porque é um outro mundo, né? Dentro dos aterros sanitários, a gente precisa saber exatamente que resíduo que está chegando, porque cada aterro, ele pode tratar determinados resíduos. Então, a gente tem agora um outro caso de uso, que é analisar, por exemplo, o que resíduo que está chegando, porque hoje é visual, então tem as pessoas ali olhando. É alguém que fala. Né? Exatamente, tem isso, não sei o quê. Então, agora, através de uma análise de IA, através de análise de fotos ali, olha, realmente, esse daqui a gente não tem um tipo de resíduo que a gente não possa tratar. Outro caso de uso são esses 3 que está bem forte na parte operacional, porque a gente tem, às vezes, a distribuição do resíduo dentro do caminhão, ela tem que ser de uma forma homogênea, porque senão isso pode trazer um acidente, pode virar o caminhão. Então, a gente já teve casos de acidentes dentro de aterro sanitário porque o resíduo não estava bem distribuído. Então, isso também é uma das coisas, e um dos grandes pilares e valores da Veolia é a segurança dos nossos colaboradores. Isso é inegociável. Então, isso também é um outro caso de uso que a gente está focando em algumas coisas, assim, olha, segurança do nosso colaborador e eficiência operacional, como eu comentei com você. Então, esses são alguns casos que a gente tem estudado. Tem também um outro caso de uso de precificação, que a gente está olhando, por exemplo, porque quando define o preço de resíduo, porque como a gente faz valorização de resíduo, então a gente vende resíduo, então a gente precisa estar analisando o mercado, então a gente também está fazendo um modelo ali para a gente tentar gerar uma precificação mais efetiva.
Interessante, que são todos cases que são muito aplicáveis em outras áreas, em outros Isso, segmentos de comércio. Então, eu acho exatamente. que é bem interessante. Assim, a gente tem trabalhado com algumas coisas nesse sentido também. Ah, é legal, bom. E aí, só falando um finalzinho aqui sobre futuro, assim, o que vocês hoje na Veolia, você como a liderança aí nessa parte de resíduos, vocês imaginam como o futuro da IA generativa e do framework de vocês, dessa governança? Vocês já pensam em algum próximo passo? Claro que seguir a evolução do que a gente está Sim? fazendo, né? Eu acho que a gente ainda está longe de atingir nossa eficiência operacional através da Da IA. inteligência Uhum. artificial, né? Então a gente tem que evoluir muito ainda nisso. E a gente está agora iniciando um foco na parte do olhar para o cliente. Então a gente tem projeto, né, de omnicanalidade, né? Então a gente está agora num projeto grande e que a gente quer incorporar a IA em algum momento disso, né? Porque hoje a gente tem diversos canais de comunicação com os nossos clientes e a gente está num projeto onde a gente vai centralizar os contatos, Conversa. essa conversa. Então a gente está num projeto grande aí para ligar aí uma parte esse ano, uma outra parte no ano que vem, onde a gente quer centralizar a comunicação com nossos clientes. E a gente quer usar a inteligência artificial, e a gente está começando de uma forma mais simples, né? Mas a gente quer incorporar a inteligência artificial nisso, então esse é um grande projeto. E aí a gente tem um grande desafio, porque o nosso cliente, ele é diverso. O nosso cliente é uma indústria, o nosso cliente é um município, é uma prefeitura, o nosso cliente por exemplo, um hospital, o nosso cliente é, por exemplo, um tatuador, que ele Sim, gera verdade. resíduo de saúde, né? Então, ele é diverso. Então, a gente tem aí um grande desafio de conectar Conseguir esse público conversar, e né? dentro de uma estrutura de omnicanalidade, né? Então, esse é o grande desafio para a gente no próximo tempo. Bom desafio. É, Boa sorte com o desafio. obrigada. E aí, agora, pra gente finalizar, Adriana, queria te perguntar se quer indicar alguma coisa, um livro, um artigo, um podcast, o que você quiser deixar de indicação aí pro pessoal. Assim, é um livro que eu até estou lendo agora, não é um livro novo, é um livro bem antigo, mas é de negócio, e que até porque eu estou fazendo mestrado agora, né? Então a gente estava estudando com um professor e eu achei muito legal. Eu comecei a ler, ainda não terminei, que o nome traduzido é Economia da Informação. É um livro antigo, mas que ajuda muito o pessoal de TI, sabe? Porque ele fala muito, por exemplo, de produto digital, do que a gente tem que. Como a gente pode alavancar, né, no mercado os produtos digitais. Então, fala muito de lock-in e como a gente. Tanto o olhar de quem desenvolve o produto digital e para alavancar negócio, como também quem compra produto digital, Sim. quem usa o produto digital. Então, eu acho bem legal esse livro e eu estou lendo e estou aprendendo bastante. Acho que os autores é Shapiro e Varian, uma coisa assim, mas eu acho que é legal, não sei. Eu acho que alguém já indicou esse livro aqui também, então é Sério? mais uma certificação de que as pessoas devem ler este livro. Legal, legal. Obrigada, Samuel. Eu queria te agradecer, eu adorei a conversa. Eu acho que a gente tem falado muito sobre IA aqui no podcast, porque é o tema de estar todo mundo falando. E eu acho que essa parte de governança é, de fato, uma dor para todo mundo, porque é difícil, nesse momento que a gente tem que ser muito rápido com tudo, a gente garantir uma governança que proteja a gente de alguma forma, mas que não impeça a gente de seguir em frente, impeça de inovar. Então, eu adorei a conversa, para mim foi muito produtivo, eu tenho certeza que para a galera também. Obrigada, Samuel, foi muito legal. Obrigada pela oportunidade. E para quem escutou a gente até aqui, avalia lá na plataforma de streaming preferida. Dá para deixar o comentário lá no Spotify sobre o que a gente conversou aqui hoje. A gente tem o nosso perfil no LinkedIn, a gente tem o canal público no WhatsApp, a gente tem newsletter também, então tem um monte de jeito de acompanhar a gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.